Muito bem, com muito prazer a gente vai bater um papo com o Edgley, simplesmente um campeão do mundo com o Internacional, campeão da Libertadores, uma carreira muito bonita, mas não pensa que foi fácil, né, Edgley? Aquele começo no Nordeste até chegar ao estrelato, foi uma carreira muito vitoriosa. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Pimba, é um prazer imenso estar podendo participar do teu programa. Manda aqui um abraço, um alô para todos aí que te acompanham. Com certeza, foi muito difícil, né? Não é muito diferente do que aconteceu com os nossos outros amigos que lá no Ferroviário fizeram história, como Mário Jardel, o Yarley, o próprio Mirandinha, né? A gente que vem desse lado da classe baixa mesmo, né? Não é fácil, né? A gente teve que ralar bastante, tivemos que pegar muitas vezes carona para chegar no treino, muitas vezes sair só com um café mesmo no estômago para poder chegar no treino e desenvolver da melhor maneira possível um treino. Não foi fácil, mas a gente superou tudo isso e a gente é muito grato ao nosso Ferroviário porque abriu as portas, né, do futebol para mim, e a gente não teve o futebol como uma ilusão, né? A gente se dedicou bastante para que a gente viesse poder realizar esse sonho. O 15 de Campo Bom foi um diferencial na sua vida, Edgley, porque você é eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. A partir daquele momento, os times grandes passam a olhar diferente para você. Com certeza, primo. Não só o 15 de Campo Bom, mas bem antes do 15 de Campo Bom, teve o São Raimundo, que foi muito importante também para mim. E naquela época o futebol amazonense passava por um momento muito bom e estava na Série B. A gente nunca conseguiu estar na primeira divisão, mas a segunda divisão era como se fosse uma Champions League para a gente. E lá a gente pôde mostrar o nosso talento para que a gente pudesse chegar até o Rio Grande do Sul através pelo 15 de Campo Bom. É uma passagem muito boa, né? Tive a felicidade de ter um treinador que me contratou e me colocou para jogar, que foi o Leandro Machado. Sou muito grato a ele. E, enfim, cheguei no Rio Grande do Sul, todo mundo achava meu nome estranho, a crônica esportiva, mas com o tempo foram vendo as minhas atuações dentro de campo, e até chegar ao final do campeonato contra o Internacional eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato. Então sou muito grato, não só ao 15, mas também ao São Raimundo, que foi um trampolim para mim. Falando, quando a gente se fala, né, e ouve falar em 15 de Campo Bom, a gente lembra de Mano Menezes e lembra de um vice-campeonato gaúcho, né? E você fez parte desse campeonato. Não trabalhou com o Mano especificamente, porque foi o Leandro Machado, seu treinador. Mas esse vice-campeonato, dava para ter sido campeão, Edgley? Com certeza dava para ser campeão. E quando se fala de Mano Menezes, eu posso aqui te afirmar que o Mano foi muito importante também para minha ida para o 15 de Campo Bom. Por quê? Porque o São Raimundo jogava a Série B contra o Caxias de Mano Menezes, né? E coincidentemente eu fiz um gol lá no Centenário e na hora que chegou o meu nome lá dentro do 15 de Campo Bom, pelo finado Alceu, que era o diretor de futebol que faleceu lá no Criciúma, não sei se você lembra, o Mano Menezes deu aquela força. Poxa, o Edgley jogou aqui contra mim e fez gols, né? Seria uma ótima contratação, juntamente em parceria Mano Menezes, Luiz Carlos Vinck, que foi o treinador na minha época também no São Raimundo. Então foi um conjunto de coisas que deu certo e a gente pôde aí desfrutar desse momento maravilhoso no 15 de Campo Bom, que nos levou até o Internacional. Aí você chega no Internacional. Como é que foi essa sensação, Edgley, você assinando com um time grande, o primeiro da sua carreira? A sensação de dever cumprido, né? Porque quando você está lá no Amazonas, cara, você nunca imagina que você pode, né, em poucos meses, chegar num clube gigantesco que é o Internacional. Uma estrutura imensa, e quando eu passei lá em 2005 já tinha estrutura gigantesca. O gramado era o melhor do Brasil, acredito que até hoje esteja aí entre primeiro e segundo lugar de gramado. Campos para treinar, toda estrutura, fisiologia, fisioterapia. Então ali eu vi que eu realmente estava realizando meu sonho e a gente pôde se dedicar bastante, mais ainda, para que a gente viesse realizar o nosso sonho. Mas agora, num clube grande, você começa a sonhar alto, você começa a pensar em grandes conquistas, conseguir grandes títulos.
E lá também a gente pegou um grupo maravilhoso, comandado pelo Fernandão, Clemer e Arley. Fernando Carvalho, eu não posso esquecer, porque o meu presidente Fernando Carvalho foi fundamental também, porque um nordestino, cabeça chata, vem do time pequeno e chegar em 2005, eles colocaram para jogar, então também para mim foi muito gratificante. E enfim, a gente pôde fazer toda essa trajetória aí de campeão da Libertadores, campeão mundial no Internacional. Como é que foi? Você imaginava, claro, você está num time grande, você almeja conquistas, mas na cabeça do Edgley, quando chega ao Inter, você projetava ser campeão de Libertadores e campeão mundial? Você acordou desse sonho já, Edgley? Então, a gente não projetava, mas quando você coloca a planta dos seus pés dentro do Internacional, dentro de um clube da dimensão que é o Internacional, você começa a pensar em coisas grandes, né? A torcida nos cobrava muito, porque o Grêmio já tinha um título de expressão e o Internacional não tinha. Para você ter ideia, Deus foi tão bom comigo que eu ganhei a primeira Libertadores do Internacional, né? Eu ganhei o primeiro Mundial, que eu acho que também vai ficar por muitos anos. Foi depois de 90 e poucos anos que a gente conseguiu esse título, né? Para o Internacional de campeão mundial. Então eu vou te ser sincero que eu cheguei lá e só em vestir o manto do Internacional, para mim já era um sonho realizado. Mas quando você vê grandes atletas do teu lado, como o Tinga, jogadores vencedores, Fernandão, Yarley, Jorge Wagner, caramba, tinha Gavilã, tinha jogador que disputou Copa do Mundo. Gavilã era a seleção paraguaia, era, né, Copa do Mundo. Então você começa a querer desfrutar também dessa situação de ser um jogador vencedor, um jogador que venha ter um título que venha ficar marcado na história do clube. Então a gente se fechou para isso e conseguimos chegar, logicamente que aquela pressão da torcida, porque o Grêmio já tinha tudo, né? Vamos falar primeiramente da conquista da Libertadores. O que dá para falar desse título que abriu as portas para o Inter e para o Mundial? A Libertadores foi um título porque a gente já vinha também de um entrosamento muito forte de 2005 com o Muricy Ramalho. A gente também é muito grato ao Muricy porque ele deu um RG na maneira de jogar para o Internacional, o título que foi tomado, né, lá pelo Corinthians, que todo mundo fala que a gente é campeão brasileiro de 2005. Por conta do Tinga. Todas aquelas anulações do Tinga, né? Pênalti do Fábio Costa. A máfia da arbitragem, né, que houve. E aí chegou o Abel Braga em 2006. Maravilhoso, né? Abel. Que a filosofia de jogo também, metodologia dele de trabalho também parecida com a do Muricy, e encaixou bem com ele. Veio o Fabiano Heller, veio o Fabinho, né, que hoje é diretor do Flamengo. Jogadores importantes, o próprio Adriano Gabiru, e jogadores importantes que vieram a somar. E quando a gente via o gauchão que a gente estava fazendo, a gente já sabia que a gente ia entrar bem na Libertadores, né? A gente tinha perdido a Sul-Americana em 2005 também para o Boca Juniors, ganhamos em casa, e a gente estava nessa dívida com a nossa torcida, né? Porque realmente jogar no Internacional é muito bom, porque a torcida lota o estádio, né? A torcida vai e grita do começo ao fim. E aí se fechamos, foi passando fase por fase, a gente via que as equipes, não desmerecendo, não tinham a nossa qualidade, a gente via que dava para chegar, né? Passamos pelo Maracaibo, Libertad, lá de Quito, LDU de Quito. Não é fácil passar pela LDU. Lá. Rapaz, o avião para descer lá é uma luta, cara. Meu Deus do céu, só Deus sabe o que a gente passou para descer naquele aeroporto. E tá até no livro do Inter, tá essa história lá no livro do Inter. Enfim, a gente foi passando, foi pegando gosto, daqui a pouco veio o Nacional, né, do Uruguai, e a gente foi atropelando todo mundo. E naquela época o São Paulo, até chegar à final, era o melhor time do mundo. São Paulo era o campeão mundial. E justamente pegamos o São Paulo nessas duas últimas partidas e ganhamos no Morumbi, né? Com Rafael Sobis jogando demais. Rafael Sobis deitou, arrebentou. E lá no Beira-Rio, que a torcida chegou 2 dias antes lá para... Verdade. Né? A gente teve a felicidade lá dos gols do Tinga, do Fabiano Heller, né? E a gente conseguiu segurar aquele empate, né?
pra gente foi uma felicidade muito grande, porque, cara, a gente comemorou demais, cara. Foi o primeiro título. Eu tava lá no São Raimundo até pouco tempo e daqui a pouco eu já tava lá entrando na história do clube. Então isso aí, cara, meu Deus do céu, cara. Maravilhoso. A gente se identifica muito com o Internacional e o torcedor também conosco. Mas aí o Inter queria mais, o Edgley queria mais. E veio o Mundial de Clubes. Você sonhava que um dia enfrentaria um Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Deco? Pois é, né? Só coisa de Deus mesmo isso. Eu lembro que quando a gente chegou no Japão, né, todo mundo já dava como certo, né, a conquista do Barcelona, né? E a gente se fechou mais uma vez, perdemos jogadores importantes, né, da Libertadores para o Mundial. A gente foi sem Jorge Wagner, a gente foi sem Rafael Sobis, fomos sem Bolívar, né? Meu grande amigo Bolívar. Então a gente perdeu muitos jogadores importantes e obviamente que aonde o Barcelona colocar os pés ele vai ser sempre favorito. Mas o futebol, as coisas se resolvem dentro de campo. Quando você se dedica, se supera, quando você diz que quer, você consegue, né? O futebol, a conquista do Inter hoje serve de exemplo para muita gente. O Adriano Gabiru, ele era vaiado todo jogo. Chegou lá para coroar a carreira dele de vez, fez o gol. Então, o grupo era muito forte, o Abel tinha o grupo na mão. Nós tínhamos jogadores que eram fantásticos, né? No caso do Fernandão, sempre toco no Fernandão, porque o Fernandão era muito especial. Ele, antes dos jogos, ele sempre dava uma palestra pra gente ficar tranquilo, entrar em campo, ter garra, dedicação, mas sempre tranquilo, posicionamento. A partir do momento, né, que o Abel não estava lá dentro do campo, esse cara era fundamental. O Fernandão foi um cara sensacional, que ajudou bastante. E a juventude ali, do Pato, do Luiz Adriano, aquela rapaziada que entrou de última hora, mas que resolveu e que colocou a gente. Na hora que o Gabiru faz aquele gol, o que passa na sua cabeça? Cara, na hora é difícil de explicar, sinceramente, porque parece que você saiu do campo, parece que você tá voando, né? Mas aí eu lembro que a gente falou, vamos se fechar, eles vão martelar, eles vão bater aqui, vão bater e vão voltar. Graças a Deus teve um chute do Deco, né? Eu lembro. Lá no ângulo, e o Klemer foi buscar aquela bola, e a falta do Ronaldinho foi na trave, só isso. Depois a gente se fechou e pediu a Deus para acabar. Aí, meu amigo, agora o mundo é vermelho. Eu lembro da imagem do Fernandão com a faixa do Japão na cabeça, ele beijando o Abel Braga. São imagens que me vêm à cabeça. E vocês voltando a Porto Alegre, o estado ficou vermelho com a chegada do Inter no aeroporto. Ficou tudo vermelho. Eu lembro que o nosso avião passou por cima do Beira-Rio, né? Antes de pousar, para ver como é que estava o Beira-Rio. E o Beira-Rio estava lotado, né? Da descida do aeroporto até a caminho do Beira-Rio, a torcida fez a festa, né? Eu acho que assim, a gente não tinha essa dívida, mas a gente pegou ela para nós, de dar um título importante, de dar esse título importante para a torcida, né? A gente conseguiu a Libertadores e assim, o Mundial veio mesmo para a gente ficar imortalizado, eu posso dizer assim, no clube. E Edgley, quando você volta para casa, beija seus familiares, abraça quem te ama, deve ter sido uma emoção tão grande, porque uma história passa na sua cabeça, aquele menino que sonhava no Ferroviário para campeão da Libertadores e campeão do mundo em cima de um Barcelona. Com certeza, né? Sou muito grato à minha esposa, uma mulher que é serva de Deus, né? A gente que crê em Jesus Cristo, a gente tem sempre que ter esse lado familiar muito forte, esse lado espiritual muito forte. E a gente sabe das nossas guerreiras que ficam em casa orando pela gente, né? E profetizando coisas boas pra gente, né? Cheguei em casa, abracei minha esposa e parabéns. Você também é campeã do mundo, você também é campeã da Libertadores, porque sem a família, né, Pimba, as coisas não andam. Você tem que estar muito bem, você tem que estar muito bem preparado. E nessas horas a família ajuda muito, a gente tem que ser muito grato a eles, pai, mãe, irmãos. A gente não pode deixar ninguém de fora, porque quando você fala assim, olha, eu estou concentrado,
para essa situação, para esse objetivo. Eu preciso que vocês me deixem um pouquinho aqui tranquilo. E quando passar isso aqui que a gente conquistar, a gente vem comemorar junto. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai lá e comemora com eles que eles merecem. Bom demais, Edgley. Depois do Inter, foi para onde? Encerrou a carreira quando? Então, depois do Inter, a gente ainda teve uma passagem em Portugal, né? A gente foi para a Ilha da Madeira, terra do Cristiano Ronaldo, para o Marítimo, né? O presidente Carlos Pereira estava formando uma boa equipe. Aproveitei também que eu estava com moralzinho com o Sebastião Lazzaroni, o treinador lá. Sebastião Lazzaroni, que eu aprendi muito com ele, até falar inglês, que eu jogava com francês e com holandês. Aí tinha que estar falando inglês, ele me ensinou tudo isso. E aproveitei que eu estava com moralzinho com ele, levei alguns atletas do Internacional para o Marítimo. Olha aí. Indiquei Marcelo Bueck, goleiro do Fortaleza. Um goleiro. Né? Márcio Mossoró. Aí revelado no Paulista de Jundiaí. Exatamente, Márcio Mossoró. E acabei levando também o João Guilherme, que era um zagueiro. Aí depois levei também o Bruno Grazi, meu goleiro. E aí a gente teve uma passagem boa no Marítimo, né? A gente conseguiu levar o time para a Copa da UEFA, quase que a gente se classifica para a Champions League. A gente estava muito bem. A gente colocou até jogador no Benfica, e do Benfica foi para a seleção de Portugal, que foi o Macucula, o centroavante. Fizemos uma campanha muito boa, classificamos. Só que quando terminasse o campeonato, se eu fosse bem, o Marítimo tinha que me comprar. Só que aí o presidente queria outro empréstimo, aí o Inter, então, volta para cá. Né? O português não tem nada de bobo. Volta para cá. Aí do Inter fui para Portuguesa, joguei naquela fase boa da Portuguesa, de primeira divisão. Aí depois da Portuguesa vim para cá, para Recife, a gente tá fazendo agora, tá gravando agora. Estamos aqui no Vila Galé. Fiquei no Náutico. Aí depois a gente já foi dando mais uma caidinha na carreira, porque realmente a gente já estava com mais de 30 e poucos anos, e aí já estava indo para o final. Ainda passei pelo futebol do interior de São Paulo, aí voltei fui pro Esportivo de Bento Gonçalves. Isso. Lá no Esportivo de Bento Gonçalves também com o Luiz Carlos Vinck, aí a gente foi campeão da divisão de acesso. Verdade. Colocamos o Esportivo na primeira divisão. Aí depois a gente foi se aquietando mais, começou a planejar outras coisas, voltamos para Manaus, né? Onde eu entrei agora na Secretaria do Estado, Secretaria de Esporte, sou coordenador de esporte lá. E aí eu parei no São Raimundo mesmo, só para dar um muito obrigado. Enfim. Que legal, cara, bacana. Você voltou na equipe que praticamente o projetou, né? O que você faria de diferente, Edgley, se você voltasse no tempo? Rapaz, tem alguma coisa que você se arrepende? Ficaria mais tempo lá em Portugal. Dava um jeito de ficar um pouquinho mais lá. Para ganhar um pouco mais de dinheiro? Também. Porque eu achei que dava para me jogar mais tempo na Europa, no futebol português, que é um futebol bom, parecido com o brasileiro, e que você não tem muita dificuldade. E a torcida me adorava. Que legal. Tá entendendo? Mas até hoje eles me perguntam, né, pela rede social, poxa, por que tão pouco tempo, né? Que pena. Eu faria isso. Como é que era o Edgley como zagueiro? Quem não te viu jogar? O Edgley era um zagueiro? De muita pegada. Era muita pegada. Chegava forte, mas também tinha muita qualidade para sair jogando. Quem me deixou assim foi o público mesmo do Rio Grande do Sul, o torcedor do Inter, né, que gostava de jogador com garra, força, superação, força de montagem. E eu entrei muito nesse espírito do futebol gaúcho. Que legal. Por que Edgley? É um nome muito diferente, eu só conheço você. Edgley, porque o nome do meu tio é Edgley. Aí o meu pai fez uma homenagem pro meu tio, irmão dele, que gostava muito, até hoje se gostam muito. Inclusive ele joga pra caramba, ele é paraibano, joga demais o Edgley tio. E aí o meu pai fez essa homenagem para ele. Eu já tive a oportunidade de conhecer meu tio, gente boa demais. E enfim, não parece comigo, tem nada a ver, mas Edgley é um nome que chegou como estranho no Rio Grande do Sul e hoje é bem popular. Que legal. Para fechar, Edgley, como é que está sendo participar dessa Copa África pela primeira vez, jogando pelo Ponta Negra? E uma mensagem que você deixaria para quem está começando no futebol? Quem quer ser campeão da Libertadores e campeão do mundo como você, o que tem que fazer?
Então, primeiro falando da AF, eu quero agradecer aqui o presidente Rogério, né, que é, pelo amor de Deus, campeonato muito organizado, os amigos aí que pararam de jogar e que têm idade, que não vieram ainda, venham conhecer, porque realmente é muito organizada, estrutura boa, né, hotel, como o nosso querido amigo Emerson acabou de falar, né, segurança total, né. Estamos jogando todos os jogos, né, na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo, né, e a qualidade dos atletas, né, que tem gente que vem achando que é moleza, não é moleza não, tem que ralar pra caramba, e isso aí a gente tem que parabenizar todos vocês, Pimba, que fazem parte aí dessa organização, sem dúvida nenhuma estão todos de parabéns, porque é um evento, é um campeonato que é muito organizado. A palavra que eu deixo para aqueles que estão começando é de nunca deixar ninguém anular os sonhos de vocês. Sempre lutem, sempre coloquem na cabeça de vocês que vocês vão conseguir chegar, sempre coloquem na cabeça de vocês que vocês, com toda humildade, são os melhores, e que na vida não tem nada fácil, mas você vai chegar lá. Se dedique, se supere. Não é um prato de comida, não é, tá entendendo? Não é muito dinheiro, essas coisas a gente se supera. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar, sempre vai ter alguém que vai te dar oportunidade. Só aproveite ela na hora que você pegar impulso nesse trampolim, voe. Agora voa para colocar seu nome na história. Edgley, muito obrigado por esse bate-papo, que prazer te conhecer. É uma honra poder dizer agora, eu sou amigo do Edgley. Deus te abençoe sempre, meu amigo, e volte sempre aqui ao Mundo Áfia. Eu é que agradeço, eu mando um beijo no coração de toda a família Áfia, né? Que a gente chegou aqui no hotel e a gente viu que é gigantesca mesmo, né? Vem todo mundo aqui e eu espero que na próxima vez eu possa estar aqui com a minha família, que agora eu vim só, né, Pimba? Mas espero trazer eles para conhecer vocês também. Quero dizer que é uma honra conhecer também vocês, porque vocês fazem parte, né, dessa história bonita que o futebol tem, né? Sempre que a gente gira por aí, vê lá a narração do Pimba, vê lá o Botelho, vê lá o nosso amigo do Rio Grande do Sul, o Kaiber. Então, show. O Kaiber, um beijão no coração do Kaiber, que me deu muita força lá no 15 de Campo Bom, apesar de ser torcedor do Novo Hamburgo. É verdade. Eu sei. É verdade. Quando era 15 Novo Hamburgo, ele ficava me secando. Mas valeu. Valeu, Edgley, tamo junto. Você é Pimba, Edgley. Tamo junto, Pimba. Beijão no coração, é nóis.